Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje conversando com o professor Edmilson Fialho, consultor empresarial, professor da Faculdade Maurício de Nassau e da Universidade Aberta do Brasil. Olha, o nosso assunto é como começar e como manter um negócio por um longo período. As nossas empresas têm um percentual de falência ainda muito agressivo e é exatamente como conter esse percentual de falência agressivo e num período tão curto do início da empresa que nós vamos conversar aqui com o professor Edmilson. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Estou sempre à disposição, Elias. É um tema que deve ser trabalhado e deve ser repetido, porque o Brasil ainda enfrenta dificuldades em manter as empresas no mercado. O empresário, ele precisa melhorar o seu modelo de gestão. Pois é, abrir um negócio é para qualquer um, pode ser em qualquer momento, em qualquer lugar e de qualquer jeito? Não, para qualquer um sim, mas não em qualquer momento, em todo lugar. Qualquer pessoa tem capacidade de abrir um negócio, contanto que ela faça um processo de planejamento antes. Todo e qualquer negócio ele precisa ser planejado. Ele não pode ir para o mercado simplesmente porque o empresário acha que o mercado vai comportar aquela empresa. Então, quer dizer, não tem nenhum ramo, nenhuma atividade onde isso seja excludente. Planejamento vai ter que estar presente sempre. Seja em qualquer atividade. De um simples carrinho de pipoca a uma grande empresa. Então, o cara vai colocar um carrinho de pipoca na rua. Ok, ele tem público para atender, o produto dele é bom. Ele vai conseguir ter diferenciais do outro carrinho de pipoca que está lá vendendo? Então, assim, se ele não tiver diferenciais para vender a pipoca dele melhor do que os outros que estão no mercado, ele não consegue sobreviver. Assim, uma empresa. Eu posso abrir um restaurante, mas se o meu produto não conseguir agradar o meu cliente, ele não volta. Quem traz o dinheiro para dentro da empresa é o cliente. Se o cliente não voltar, eu não consigo pagar salário, eu não consigo fazer a empresa se movimentar. Então você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer o mercado, você tem que saber onde é que estão seus fornecedores, quem são seus concorrentes, o que é que o concorrente está fazendo melhor do que você. Então tem uma série de... Tem uma manteiguinha na pipoca lá da esquina que é diferente da minha. Aqui eu tenho que melhorar a minha manteiga. Exatamente. Eu me lembro de um vídeo muito interessante que está no YouTube, eu uso até nas minhas aulas de empreendedorismo, chamado A Pipoca do Valdir. O cara dá uma aula. Inclusive já foi para o Jô Soares, explicando. Gente, é um processo simples, é pipoca. Coisa que você compra um saquinho de pipoca, leva para casa e faz no micro-ondas. Mas o cara fez do negócio um grande diferencial. Com foco, com gestão, com planejamento. Coisas que a gente precisa aprender. É nos modelos mais simples que a gente consegue aprender. Essa é uma coisa bastante interessante. Para que a gente possa depois partir para os negócios melhor edificados, as coisas que são um pouco mais complexas, mas tem a figura do vendedor no transporte coletivo. E a gente percebe que em determinado momento um consegue, com o mesmo produto, vender muito mais para o mesmo público do que o outro. O diferencial está na apresentação, está na forma em que ele se relaciona e de que modo essa relação a gente pode transmitir aí para o negócio no dia a dia, aquele do grande empreendimento. Eu me lembro de uma aluna minha que um tempo atrás me fez uma pergunta. Professor, existe algum curso que forme vendedores? Eu disse, eu não conheço. Existem técnicas que ajudem você a vender mais e melhor. Mas existe um processo básico para um bom vendedor. Primeiro, ele tem que acreditar no que ele está vendendo. Como é que eu vou passar para alguém credibilidade daquilo que eu estou vendendo? Se eu não conseguir passar essa credibilidade, eu não vendo. Então, alguns vendedores se destacam mais nos outros exatamente nesse processo de conhecer o que ele está vendendo, de passar a credibilidade do que ele está vendendo. E aí ele vai ter o seu retorno. Esse é o elemento fundamental. Fundamental. Como eu me relaciono pode significar uma venda ou simplesmente a minha exclusão do negócio. Com certeza, imagine.
vamos pegar um exemplo clássico, um corretor de imóveis. Ele vai vender, ele tem um produto na mão. Então ele tem dois públicos diferenciados. Eu estou vendendo uma unidade habitacional para um investidor e eu estou vendendo uma unidade habitacional para um morador. São falas diferentes. São abordagens diferentes. Eu tenho que mostrar para o investidor taxa de retorno, quanto é que os imóveis eles estão crescendo no mercado, qual a possibilidade dele ter o retorno para depois fazer o desinvestimento. Já para a pessoa que vai morar, a minha abordagem é diferente. Eu tenho que mostrar para ele a questão da acessibilidade, que ele está bem localizado, as facilidades que ele vai ter na unidade que ele está comprando, a boa localização, ou seja, são abordagens completamente diferentes. O vendedor tem que ter essa sacada. Olha, tem muita gente nos assistindo agora e pensando, eu devo ou não devo abrir o negócio? Mas o que é que deve ser levado em consideração como elemento principal, o motivo pelo qual eu devo ou não abrir o negócio? Análise de mercado. Não existe fórmula mágica. Existe sim uma necessidade do mercado que você tem que atender. O mercado, ele a cada dia mais entra novos consumidores. Nós agora temos a famosa classe C que está consumindo barbaridade. É a mola mestre da economia brasileira hoje, né? Como atender essa classe? O que ela está querendo? Ou seja, você tem que conhecer cliente, você tem que conhecer mercado, você tem que conhecer concorrência, você tem que conhecer logística, distribuição. Aí você diz, mas como é que eu vou aprender isso? Gente, tem livros, tem cursos, tem internet. Você tem que dedicar um tempo seu para planejar, pesquisar o teu negócio. Nunca abra um empreendimento de uma forma aleatória. A possibilidade dele quebrar no primeiro ano é imensa. A possibilidade dele quebrar no segundo ano também. Até o quinto ano os anos críticos das empresas. O processo de mortalidade dela, ele vai se acentuando. Então o primeiro ano é mais crítico, tá? Mas depois, quando o primeiro filtro, aquelas empresas sobreviventes ainda vão passar por grandes dificuldades até chegar ao quinto ano, que é um ano mais de maturidade, onde as empresas já têm uma certa calmaria do mercado. Ela já conhece melhor o mercado, sabe onde é que estão seus clientes, como atendê-lo melhor. Mas até chegar nesse processo, ela vai ter muita dificuldade. Nessa abertura, e sobretudo quando o negócio é um pequeno negócio, a abertura é familiar. O fato da empresa ser familiar é bom ou ruim? Olha, as empresas familiares ela têm um problema muito sério, que é a questão de estrutura organizacional. Então, as empresas familiares têm muita ingerência. E a gente não pode esquecer, é uma empresa familiar, mas é uma empresa. E toda empresa deve obedecer uma hierarquia. Hierarquia de estrutura organizacional, hierarquia de responsabilidades, hierarquia de deveres. Então, qualquer pessoa que esteja dentro da empresa, ela faz parte da estrutura organizacional. Não importa se é filho, se é esposa, se é primo, não importa. Empresa trabalha com o quesito produtividade. Então, se eu chamo os meus filhos, se eu chamo a minha família para trabalhar dentro da minha empresa, eu não posso tratá-los diferente do que eu trataria uma pessoa que é estranha ao meu meio. E a sucessão dessas empresas é sempre um problema também. É um problema, por quê? Porque os filhos não acompanham o processo de conhecimento que foi gerado pelos pais. Então, como a empresa é familiar, ela cresceu na mão da pessoa fundadora. Então, ele fez os processos básicos, ele conhece a estrutura da empresa, ele participou. Então, imagine que o cara tinha uma pequena transportadora. No começo, ele era motorista, ele era o carregador, ele fazia as compras, ele fazia tudo. A empresa foi crescendo, hoje ele tem uma frota de caminhões, mas ele conhece todos os processos da empresa. Já o filho, ele botou para estudar na melhor universidade, foi estudar as melhores técnicas de gestão, mas ele não conhece processo.
Então, é preciso conhecer processo. Empresa não sobrevive sem conhecimento de processo. Triste do empresário que acha que a empresa vai sobreviver e vai crescer sem ele ter condição de melhorar os seus processos. É processo de atendimento, processo de compra, de armazenagem, de produção. Então ele tem que estar melhorando cada vez mais os seus processos. E para acompanhar isso, tem que colocar o filho na universidade, mas um período que está dentro da empresa. Ele tem que conhecer os seus processos, tem que estar dentro da empresa. Até para sucessão. Outra coisa, o bolso da empresa é o mesmo bolso da família ou vice-versa? Não, isso de jeito nenhum. Isso é um crime. Esse é um problema sério das empresas familiares. Existe uma coisa que o empresário tem que entender. A pessoa física emprestou dinheiro para ser formado a pessoa jurídica. Essa pessoa física que trabalha na pessoa jurídica, ela recebe um salário que é dado o nome de prolabore. Esse dinheiro é a remuneração do seu trabalho feito na pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela vai, com o tempo, apresentar lucros. E esse lucro retorna para a pessoa física que emprestou dinheiro. Então, são duas coisas completamente diferentes. Entendendo que o caixa não é todo lucro. Não. O caixa tem uma série de despesas. Esse é outro problema. O que é lucro na empresa? Essa é uma resposta que a gente vai daqui a pouquinho. Logo após o intervalo comercial, nós vamos continuar conversando. Nós já criamos a empresa, agora vamos tentar mantê-la. Será que todo dinheiro que entra na empresa a gente pode encarar como lucro? E todo o dinheiro, sobretudo se essa empresa é familiar, pode ser revertido para o prolabore de quem criou a empresa ou de quem comanda a empresa? São perguntas e respostas que nós vamos ter daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. A gente volta já.